Olá, inscritos no canal Verdades da África. Neste vídeo nós vamos conhecer 5 países que foram governados por 2 presidentes em simultâneo no continente africano. Nós sabemos que essa situação está a acontecer em Moçambique neste momento, mas vários países africanos já passaram pela mesma situação. Vamos juntos, sem mais delongas, depois da sua subscrição ao canal Verdades da África. Vamos à lista. 5. Costa do Marfim. A eleição presidencial de 28 de novembro de 2010 na Costa do Marfim, destinada a consolidar a paz após anos de divisões políticas e conflitos, resultou em uma grave crise militar e política. O ex-presidente Laurent e o ex-primeiro-ministro Ouattara disputaram o segundo turno, ambos reivindicando a vitória. A Comissão Eleitoral Independente, IEC, com certificação da ONU, declarou Ouattara vencedor com 54,1% dos votos. No entanto, o Conselho Constitucional, dominado por aliados de Laurent, anulou os resultados e declarou Laurent reeleito com 51,5%. Recusando-se a entregar o poder, Laurent mergulhou o país em tensões crescentes. A crise rapidamente escalou para um conflito civil-militar em março de 2011, com ataques à força de paz da ONU e graves abusos de direitos humanos. A comunidade internacional, incluindo os Estados Unidos, pressionou Laurent a renunciar por meio de sanções e esforços diplomáticos. Forças pró-Ouattara, apoiados pela ONU, e tropas francesas capturaram Laurent em abril de 2011, encerrando a maior parte dos combates, embora conflitos esporádicos continuassem. Essa eleição deveria consolidar o processo de paz iniciado pelo Acordo Burkina Faso em 2007, que buscava reunificar um país dividido desde a breve Guerra Civil de 2002. Contudo, as divisões políticas e étnicas se aprofundaram, gerando instabilidade e desconfiança. O foco pós-conflito incluiu a recuperação econômica, a reconciliação nacional e justiça para abusos cometidos durante a crise. Os esforços internacionais, como a operação da ONU na Costa do Marfim, desempenharam um papel crucial, com o apoio financeiro e político dos Estados Unidos e da comunidade internacional. Apesar das conquistas, o país permanece vulnerável à instabilidade, evidenciando os desafios de reconstrução política e social em sociedades profundamente polarizadas. 4. Líbia. Após a queda de Muammar Gaddafi em 2011, a Líbia entrou em um período prolongado de instabilidade política e violência, marcado por divisões profundas no governo e na sociedade. Entre 2014 e 2021, o país enfrentou uma dualidade de poder que colocou em lados opostos o governo do Acordo Nacional GNA, liderado por Fayez al-Sarraj e reconhecido internacionalmente, e o Exército Nacional da Líbia, LNA, comandado por Khalifa Haftar. O GNA foi formado em 2015 como parte de um acordo mediado pelas Nações Unidas, com sede em Trípoli, no oeste do país. Esse governo tinha o apoio de potências estrangeiras como a Turquia, Catar e Itália, mas sua autoridade era limitada e frequentemente contestada. Por outro lado, Khalifa Haftar, líder do LNA, estabeleceu o controle sobre as vastas áreas ao leste e do sul da Líbia, incluindo a estratégica região produtora de petróleo. Haftar era apoiado por países como Emirados Árabes Unidos, Egito e Rússia, que forneceram armas, treinamento e apoio logístico. Essa divisão gerou uma série de conflitos armados, incluindo a ofensiva de Haftar para capturar Trípoli em 2009, que resultou em violentos combates e em uma crise humanitária. A intervenção turca em
apoio ao GNA foi crucial para impedir o avanço das forças do LNA. Em meio ao caos, a população civil enfrentou deslocamentos em massa, escassez de recursos e violação de direitos humanos. Esforços internacionais para solucionar a crise foram recorrentes. Em 2020, um cessar-fogo mediado pela ONU abriu o caminho para a negociação entre as partes conflitantes. Em 2021, um governo interino unificado foi estabelecido com o objetivo de conduzir o país a eleições nacionais e encerrar fragmentações políticas. No entanto, a situação na Líbia permanece frágil, com tensões persistentes entre facções e o futuro político do país ainda é incerto. 3. Sudão do Sul. Entre 2013 e 2018, o Sudão do Sul, a nação mais jovem do mundo, enfrentou um devastador conflito interno que resultou na coexistência de dois líderes em lados opostos de uma guerra civil. O presidente Salva Kiir, pertencente ao grupo étnico Dinka, e o vice-presidente Riek Machar, da etnia Nuer, divergiram profundamente sobre questões políticas e de poder, o que desencadeou tensões étnicas e uma sangrenta guerra civil. O conflito começou em dezembro de 2013, quando Salva Kiir acusou Machar de planejar um golpe de Estado, levando à sua destituição. Machar, por sua vez, negou as acusações, mas assumiu a liderança de um movimento rebelde que se opunha ao governo central. A guerra civil rapidamente adquiriu uma dimensão étnica, com atrocidades cometidas por ambos os lados, incluindo massacres, estupro em massa e deslocamento forçado de civis. Estima-se que mais de 400 mil pessoas tenham morrido durante o conflito e milhões foram deslocadas. Apesar de vários cessar-fogos fracassados, esforços regionais e internacionais continuaram em busca de uma solução para a crise. Em 2018, um acordo de paz foi finalmente alcançado, mediado pela Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento e apoiado por países como Sudão e Uganda. Esse acordo levou à formação de um governo de unidade nacional, no qual Machar foi reintegrado como vice-presidente, simbolizando uma tentativa de reconciliação. Embora o acordo de paz tenha reduzido os combates em larga escala, desafios significativos permaneceram. Tensões políticas, desconfiança entre as partes e conflitos localizados ainda ameaçam a instabilidade do Sudão do Sul. A implementação completa do acordo de paz, incluindo reformas políticas e de segurança, continua sendo essenciais para a reconstrução do país e a garantia de uma paz duradoura. 2. República Democrática do Congo. Entre 2001 e 2006, a República Democrática do Congo vivenciou uma grave fragmentação de poder em meio a uma das guerras civis mais devastadoras da história moderna, conhecida como Segunda Guerra do Congo. Após o assassinato do presidente Laurent Désiré Kabila em 2001, seu filho Joseph Kabila assumiu a liderança do governo central. No entanto, o país estava profundamente dividido, com várias facções rebeldes controlando grandes territórios e desafiando a autoridade central. Uma dessas figuras foi Jean-Pierre Bemba, líder do Movimento de Libertação do Congo, MLC, em um grupo rebelde apoiado por Uganda. Bemba governava vastas áreas no norte do país, como uma espécie de estado paralelo, contestando diretamente o governo central de Kinshasa. Além do MLC, outras facções rebeldes, como o Reagrupamento Congolês para a Democracia, também administravam regiões separadas, apoiadas por países vizinhos como Ruanda. A situação no país refletia uma complexa rede de alianças regionais e interesses econômicos, especialmente em torno dos vastos recursos naturais da República Democrática do Congo.
como diamantes, ouro e entre 2003 e 2006, esforços internacionais mediados pela ONU e pela União Africana culminaram em um acordo de paz que buscava unificar o país. Como parte desse processo, Joseph Kabila liderou um governo de transição que incluía representantes das principais facções rebeldes, incluindo Bemba. Em 2006, a República Democrática do Congo realizou suas primeiras eleições democráticas em mais de 40 anos, nas quais Kabila foi eleito presidente. Apesar da sua derrota, Bemba aceitou inicialmente os resultados, mas tensões entre seus apoiadores e o governo central levaram a confrontos violentos em Kinshasa no ano seguinte. A fragmentação de poder na República Democrática do Congo durante esse período teve consequências profundas para o país, incluindo uma crise humanitária de proporções épicas, com milhões de mortos em decorrência da guerra, fome e doenças. Embora o processo de transição política tenha formalmente encerrado a guerra civil, o leste da República Democrática do Congo permanece até hoje marcado por conflitos armados e disputas pelo controle de recursos. 1. Moçambique. Em 9 de outubro de 2024, Moçambique realizou eleições gerais que, em vez de consolidarem a democracia, mergulharam o país em uma crise política sem precedentes. Daniel Chapo, candidato da Frelimo, foi declarado vencedor com 65,17% dos votos pelo Conselho Constitucional. No entanto, Venâncio Bila Mondlane contestou os resultados, alegando fraude eleitoral e reivindicando para si a vitória. A tensão escalou rapidamente. Mondlane alertou que, caso Chapo fosse empossado, o país teria 2 presidentes. Fiel à sua palavra, após o Conselho Constitucional confirmar a vitória de Chapo, Mondlane retornou do exílio em 9 de janeiro de 2025, declarando-se o legítimo presidente de Moçambique. A posse de Daniel Chapo ocorreu em 15 de janeiro de 2025, sob forte esquema de segurança e diante de protestos massivos. Desde então, o país tem sido palco de manifestações contínuas, resultando em mais de 300 mortes e milhares de feridos. Repressão violenta por parte das forças de segurança tem sido amplamente criticada por organizações de direitos humanos. A crise não se limita às ruas. A economia moçambicana enfrenta sérios desafios, com uma crise financeira agravada pela instabilidade política e pela desaceleração no desenvolvimento de campos de gás devido à insurgência no norte do país. Atualmente, Moçambique vive uma situação delicada, com 2 líderes reivindicando a presidência e uma nação dividida entre apoiadores de Chapo e Mondlane. A comunidade internacional observa atentamente enquanto o país busca uma solução pacífica para restaurar a estabilidade e a confiança nas instituições democráticas. Esses são 5 exemplos de países que foram governados por 2 presidentes em simultâneo. O que você achou? Algo não está certo? Coloque nos comentários, por favor. O lema do canal é olhar a África em uma perspectiva africana. Tchau!